E que eu ia perguntar para a gente falar um pouco mais do negócio de vocês, né? No ano passado a gente teve os dados das estatais saindo, acho que foi o começo desse ano, ainda janeiro, fevereiro, que aí tem os dados referentes ao ano anterior, que foi acho que um tema que, enfim, deve ter feito o seu telefone da assessora sua que está aqui tocar muitas vezes desde que isso rolou, que foi aquele dado de que o Correio tinha 3,2 bi de déficit, que era praticamente ali metade do rombo das estatais. Que fatores que fizeram vocês ter um 2024, assim, tão negativo e que fez esse número ficar tão volumoso? Porque são, acho que 6,4 ou 6,5 bi de déficit juntando todas as estatais, vocês são os responsáveis por 3,2 bi dessa conta. Eduardo, assim, quando você pega uma empresa, como nós pegamos o Correio, que ela estava sendo preparada para ser Estava privatizada, no plano, né, da estava desestatização. isso, no plano, ela estava para ser exatamente, no Plano Nacional de Desestatização. Então você pega uma empresa que isso produz, sequelas muito relevantes na empresa. E isso e esses resultados eles vêm num curto espaço de tempo. Então acho que a gente teve uma herança grande que a gente recebeu, a gente assumiu a empresa com ela já tinha apresentado um resultado negativo de 800 milhões. A gente pensou, trabalhou uma série de reestruturações dentro da empresa e que isso às vezes demora um pouco para apresentar os resultados e que esse ano a gente vai colher resultados muito melhores. Então isso é fruto desse processo de sucateamento na empresa. Depois, esse processo de sucateamento ele produz resultados ao longo do tempo. Isso é importante para as pessoas saberem. Por exemplo, no ano de 2024, nós tivemos o pagamento de 1,3 bilhões de precatórios. O que que são esses precatórios? São direitos trabalhistas que tinham sido retirados dos trabalhadores e que agora a conta sobrou para nós pagarmos. Então, assim, eu acho que, a gente precisa analisar os números, assim como tivemos ali também no segmento nosso de encomendas no internacional, uma frustração de receita muito relevante por conta de ações muito corretas que foram feitas para dar um compliance internacional para essas compras internacionais. Então esse é o resultado que a gente viu na empresa no ano passado. Ao mesmo tempo, é importante destacar, a empresa, ela surfou o boom do e-commerce naquele período da pandemia, então você teve resultados muito bons e a empresa não se preparou para um salto de qualidade, a empresa não se preparou para o futuro. E isso sim é um dado que ele é muito relevante, que explica as dificuldades que a empresa passa. Por quê? Porque a empresa ficou concentrada em apenas 4 grandes clientes internacionais, que são esses sites de compra internacionais que você conhece. Então isso, assim, isso para nós é muito ruim, porque qualquer movimento com um desses grandes clientes, ele gera um impacto relevante dentro da empresa. Então, o trabalho que a gente faz à frente dos Correios é pensar essa empresa não só para o Fabiano, mas pensar essa empresa para o futuro, porque o povo brasileiro precisa de um correio público e forte. Então, nós precisamos estruturar a empresa para que a empresa esteja preparada para enfrentar esses percalços no futuro. Então, hoje a gente se voltou muito para o nosso mercado interno, a gente enxerga, assim, que o varejo nacional é muito importante, que nós precisamos estar com a nossa presença muito forte no varejo nacional. Hoje eu diria para você que o correio é muito diferente do correio que você tinha há 2 anos atrás. Hoje nós fazemos grandes operações logísticas. Você deve ter visto uma que foi a de solidariedade, que tivemos no Rio Grande do Sul. Nós do Correio conseguimos arrecadar 35 mil toneladas de alimentos e levar essas 30 mil toneladas e fazer operação logística. Inclusive, nós fomos contratados pelo governo do Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite, tive com ele algumas vezes, e ele destacando a importância dos Correios em fazer a gestão logística dos galpões. Então, a nossa empresa hoje ela é uma empresa de logística, está se consolidando como uma empresa de logística. A gente faz operações, essas, por exemplo, que eu citei do Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje a gente faz a de medicamentos. Se eu pegar o estado da Paraíba, por exemplo, o governador até gravou um vídeo esses dias aí muito bacana, quando eu fui assinar o contrato com ele. Nós vamos fazer a logística inteira de medicamentos do governo da Paraíba, desde recebendo a compra, estocando isso, controle de estoque, entrega em centros de distribuição do governo ou ainda entrega domiciliar para as pessoas. Fazemos isso também no estado do Piauí e em diversas outras localidades do país. O Correio hoje é responsável por essa operação logística. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, nós fazemos a entrega do leite na casa das pessoas.
Nós fazemos entrega de fraldas para as pessoas que precisam. Então, isso traz uma grande eficiência para o serviço público que nos contrata, um controle maior e uma redução de custo para a população. Então, hoje, o Correio está se transformando. O Correio saiu única e exclusivamente desses segmentos em que estava concentrado e nós estamos dinamizando e diversificando as nossas operações. Perfeito. Então, na visão de vocês, assim, você citou essas varejistas estrangeiras que são muito relevantes, e a gente tem Shein, Shopee, AliExpress, várias. Então, a visão de vocês hoje não é de recuperar esse share de mercado, mas de mudar um pouco as diretrizes de vocês. Isso é, na conta de vocês, isso é suficiente para vocês se reestruturarem, gerar um déficit menor ou um resultado positivo ao longo dos próximos anos? Não, olha, a gente não pode, não, a gente pretende sim melhorar o share do internacional, sem dúvida alguma. Nós não precisamos melhorar em todos os segmentos, nós não descartaremos nenhum segmento nosso de atuação, mas a gente precisa diversificar, esse é um dado, a necessidade de diversificação. E aquilo no correio que a gente costuma chamar cauda longa, que são os pequenos clientes também que a gente tem. Então, esses são muito importantes para a empresa. Mas sem dúvida, esses clientes internacionais, eles são relevantes e nós vamos continuar a prestar o serviço para eles. Mas a saída para nós, sem dúvida, é diversificar as nossas operações. É deixar de ser uma empresa que entrega só mensagem e encomenda para outras operações que são relevantes. Posso citar uma outra para você. Nós ganhamos uma licitação do governo do estado de São Paulo para fazer a logística de todos os insumos da rede pública de ensino. Então, os Correios entregam todo tipo de material nas delegacias de ensino do estado de São Paulo. Isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente é uma empresa pública que faz esse controle, é uma empresa pública que entrega e é uma empresa pública que garante a eficiência dessa operação. Então, certamente aí tivemos até recentemente um encontro com prefeitos lá em Brasília também, que a gente pôde, apresentar esses novos produtos e essas novas soluções que os Correios oferecem. E muitos deles, Eduardo, não sabiam que o Correio faz isso. Então acho que é importante, por quê? Porque o Correio, como ele estava sendo preparado para ser privatizado, não tinha investimento, não tinha produto novo, não tinha agência de publicidade que eu possa mostrar para as pessoas o trabalho que os Correios fazem. Então é esse que é o trabalho que nós estamos fazendo hoje, é um trabalho muito muito forte e é um trabalho muito dedicado da empresa para diversificar as suas operações. E esse trabalho de diversificação não passa só por esse segmento, certamente nós temos que trazer novas inteligências e novas, tecnologias para que a gente, tenha um papel maior nesse ecossistema que é o comércio eletrônico. Eu acho que esse é o foco da empresa aqui para frente também, a gente ter a nossa própria plataforma de vendas, então nós vamos ter o site dos Correios, ou como a gente diz, o marketplace dos Correios para vender os produtos também. Nós vamos inserir dentro desse marketplace os pequenos produtores, os empreendedores. Eu acho que esse é um papel muito importante que os Correios têm como uma grande vitrine, como uma empresa que o povo confia. Nós queremos que esses empreendedores venham para dentro do Correio, para que a gente consiga dar a visibilidade que eles precisam. Perfeito. E de maneira resumida, só antes de eu ir para a próxima pergunta, você citou essas questões de logística, que pelo que você citou, são mais recentes, né? São novas, né? Não é uma coisa que o Correio estava fazendo de maneira robusta nos Exatamente. anos anteriores. Dentro do que o senhor pode falar e do que vocês já quantificaram, o quanto isso gera de receita para a empresa? Tem um potencial muito alto, Eduardo. A gente, como ano passado foi o ano que a gente teve, como no ano passado 24. Então, quando no 23 você tinha uma operação muito pequena, do ano passado a gente vê um crescimento de 500 e poucos por cento. Mas em valor Em nominal, sabe me em dizer valor quanto? em valor nominal, esse valor ainda não foi significativo, mas esse ano de 2024 vai ser um valor significativo para a empresa Perfeito. e vai se consolidar como um segmento novo e importante dentro da empresa. 25, no caso, você quer dizer. 25, perfeito. É, E o que ele comentar, assim, ainda nesse mesmo tema, né, que eu acho que é como eu falei, é um tema que deve dar dor de cabeça para vocês, porque é um número relativamente negativo, e além disso, acho que, assim, sempre tem aquela discussão dentro do mercado financeiro sempre tem aquela coisa de quando alguém vai investir em Banco do Brasil, tem aquela coisa de falar, poxa, o estatal não quebra, tem o governo por trás, tem um arcabouço financeiro que é muito robusto, as pessoas falam a mesma coisa, às vezes, para título do governo e tudo mais. E o Correios, diferentemente de outras empresas, não está sujeito a um arcabouço jurídico que permitiria uma recuperação judicial. Dito isso, na visão de vocês, mesmo com esse número negativo que é recente, não tem risco de insolvência nem nada? Isso não é uma preocupação? Isso não tira o sono de vocês?
Não, de forma alguma, Eduardo. Eu acho que eu também não vou olhar assim: "Ah, não tem risco". Claro que tem. O correio ele precisa ser uma empresa que seja sustentável. O trabalho nosso é esse. Não é entregar a empresa com déficit. Nós estamos trabalhando para mudar os correios. E esse processo de reestruturação, ele é um processo que, por vezes, pode ser difícil, mas eu não tenho dúvida que esse ano a gente sai dessa situação e nós vamos entregar um outro correio. Nós vamos entregar um correio que seja sustentável, nós vamos entregar um correio 1000 vezes diferente do correio que a gente chegou. Então, assim, se eu pegar um dado para você, olha, a gente tem um custo de universalização das nossas operações. O que significa? Para eu ter agência em todas as cidades desse país, esse custo é de 5,5 bilhões. A União não coloca um centavo nos Correios. O Correio se sustenta, até essa operação, o Correio sustenta essa operação. A empresa gera as suas fontes de receita. Então, assim, é uma empresa muito forte, é uma empresa relevante para o país. Então, é assim, a gente precisa destacar esse ponto, que é um ponto fundamental. Isso é importante. O Correio não teve aporte da União ainda, não teve aporte do Tesouro em momento algum para custear essas operações. Então a gente está trabalhando muito, nós acreditamos muito aqui nessa diversificação das nossas operações. Vamos ter um ano de 2025, assim, um ano que vai ser bom para a empresa. Muitos frutos que a gente plantou, eles vão ser colhidos agora. Nós vamos apresentar projetos aqui agora, recentemente, aqui no mês de abril, nós vamos lançar projetos aí super importantes que vão mudar o perfil da empresa. O correio que você conhece hoje vai ser um correio completamente diferente a partir desse ano.